Oi, pessoal. Eu sou Iris Cazuza, Eu sou Natália Borborema e juntas estamos no segundo episódio do Prevcast. E estamos aqui com dois convidados mais que especiais. Estamos com Rafael Ortega e Ricardo Azevedo. Rafael Ortega é o CEO da PrevMed e Ricardo é o gestor, mas é o braço direito de Rafael, é a pessoa que iniciou esse projeto maravilhoso junto com o Rafael. E eles vieram contar um pouco da história deles e também da construção dessa empresa maravilhosa. Primeiramente, sejam bem-vindos. Sejam Muito obrigado, muito obrigado, bem-vindos obrigado por el ao nosso convite. projeto Prevcast. Um sonho, não é isso, Iris? Exatamente. Um sonho que saiu do papel e está se tornando realidade para poder aproximar os nossos clientes da nossa história de vida, da história de como foi construído esse produto tão maravilhoso. E eu queria escutar um pouco de Rafael. Rafael, como que você teve essa ideia? Primeiro, conta um pouco da sua história de vida e sobre a sua ligação com a PrevMed. Como nasceu essa história PrevMed e de onde você vem, um pouco da sua história pessoal. Bueno, primeramente quiero decir que me parece una idea fantástica tener un Previcast. Es un vehículo de comunicación muy importante. A gente aquí realmente va a poder bater un papo, explicar exactamente de qué se trata el producto, cuál es el beneficio que ese producto trae para a população do estado todo, mas en especial para Campina Grande. Así que están de parabéns, a iniciativa es muy válida, muy boa. Así que parabéns mesmo. E para as pessoas saberem, né? Conta um pouco da sua origem, que já Bueno, prestaram atenção no seu sotaque diferenciado. Eu não tenho dúvida que estão aí em casa tentando descobrir, mas aí você vai contar um pouco da sua Pronto, eu sou uruguaio, eu cheguei aqui na Paraíba, em João Pessoa, no ano 2002, para assumir determinados negócios que eu tinha com um sócio meu uruguaio também. E não cabe dúvida que João Pessoa, Paraíba, João Pessoa, é uma terra encantadora. Então, ela realmente faz com que você seja muito difícil sair uma vez que você chegou. Ese es el inicio. Fiqué un año y medio trabajando para otras empresas y durante ese año y medio acontecieron situaciones que es lo que me hicieron pensar en este producto que a gente tiene hoy en día. A primera anécdota fue, yo estaba dirigiendo en João Pessoa y de repente yo vi un accidente de carro. Yo estaba con un amigo y yo pedí para él, "Oh, vamos a esperar aquí que yo quiero ver cómo he feito ese atendimiento, esa remoción o atendimiento". Mas la sorpresa es que demoró media hora, 40 minutos, estoy hablando 22 años para atrás. Y de verdad que a gente no vio ninguna ambulancia, a gente no vio ningún médico que atendiera esa situación. E que acontece? Naquela época eu morava só, eu não tinha plano de saúde e minha preocupação sempre foi essa aí. Que pode acontecer eu estando só no meu apartamento? Se eu passo mal, eu vou para onde? Pronto, esse foi o que ficou na cabecita. Aí ficou na cabeça, digo, olha, eu sempre preocupado no dia a dia para que nada acontecera comigo, rezava, tomara que nada aconteça, que não precise de um médico, que não precise de um exame, que eu passe bem em minha casa e demais. Até que comecei a transformar essa preocupação em um projeto. Botei o projeto no papel e começamos com um grupo de assessores. A gente começou a procurar al inverso. A gente foi na casa das pessoas e foi fazendo um estudo de mercado, uma pesquisa de mercado. A gente chegava e a gente perguntava, nos conte da saúde, nos conte da proteção que você tem. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas, 95% das pessoas, falavam que, olha, rezava para que nada acontecesse, porque o serviço de saúde pública naquele momento era caótico e que era impossível para elas acceder a um plano de saúde pelo alto custo que eles tinham. E aí, basicamente, esse foi o starter de começar
a partir de lo que el cliente precisaba, o sea, a partir de la propia necesidad de un mercado, construir un producto nosso. Incrível. Porque tem veces, y ahí es cuando las empresas cerran, que ellos quieren construir un producto y que un mercado se amolde ese producto. A gente construyó al revés. A gente procurou, hizo pesquisas, ¿cierto? Y a partir de ahí a gente dice, pronto, este es el producto que la población de João Pessoa, de Campina Grande, da Paraíba, va a precisar. Y a gente comenzó a estructurar lo que sería nuestra primera red de atendimentos. A gente fue atrás de algunas clínicas, algunos médicos, y a gente también trouxe una novedad 22 años para atrás, mas que continúa siendo un diferencial de nuestro producto, que es o atendimiento médico en domicilio. Nossa. Eso es algo que a gente desenvolvió en los últimos 22 años y que continúa siendo un diferencial muy grande nosso, até porque, si vocês analizan, hoje prácticamente no tem ningún plano de saúde que ofrece ese tipo de atendimiento. O sea, estar seguro no seu hogar, saber que tem cobertura 24 horas, 365 días del año. Entonces, eso se convirtió en un diferencial muy grande. Mas eso es hoy. Con Ricardo, nós caminamos durante 18 años. Uhum. No fueron momentos fáciles, fueron momentos bien complicados, sobre todo cuando você tem un producto novo que você quiere establecer no mercado. Donde você tem uma marca que ninguém conhece, nunca ouviu falar, donde eu mesmo, al ser uruguaio, era inclusive uma desvantagem, porque tem muita gente que acha, esse gringo aí está com um produto aqui, será que eu faço o plano, será que eu pago para ele? Isso Será eu que queria comentar, porque deve ser bem complicado, né? Você Sim. ser estrangeiro e empreender. Não só na Paraíba, mas no Brasil. Na Paraíba também, porque é um estado que ele é mais, vamos dizer assim, mais resguardado. Então vem uma pessoa de fora, vem um estrangeiro e vai empreender. Sim. Então sempre tem aquela desconfiança, aquela É. pulga atrás da orelha. Imagina o quanto deve ter sido desafiador. Muito, muito. Por eso que siempre conté con la ayuda de Ricardo. O sea, a ver, vamos a contar anécdotas aquí. A gente comenzó 18 años para atrás. A gente comenzó en una sala de este tamaño aquí. Básicamente, Ricardo entró un poquito más tarde. Sim. Yo comencé de cero, prácticamente, y Ricardo comenzó un poco más tarde. Y éramos dos Qual foi personas. o custo do investimento? O custo de investimento Inicial. inicial, eu vou te decir que o custo inicial de investimento fue todo aquilo que nosso corazón y nossa cabeça permitía Permitia investir. pensar. No tinha custo de investimento, no tinha dinheiro envolvido, E esse é o maior êxito de uma empresa, né? Quando Uhum. você constrói ela Sim. do menos zero. de um menos zero. Mas quando a gente fala de menos zero, era porque era menos zero. Éramos dos funcionários que a gente hacía todas las tarefas del escritorio, a gente comenzó a diseñar el producto, a gente ligaba en aquella época al teléfono, no existía celular, ¿no? Não. No existía celular. Tava começando. A gente pegaba la guía amarela Sí. y comenzaba a ligar. Isso, Natália, Ou seja, a gente foi- consegue imaginar Sim. hoje a estrutura que a gente tem, conseguir imaginar. Uhum. Te diría que Funcionar. fuimos pioneros en la venda Não, por leads, basicamente, digamos. Isso. Por la venta, a gente mismo geraba nuestros propios leads, porque Uhum. a gente ligaba. Uhum. Fin Era de se- lista telefônica. Lista telefônica. Meu E- Deus. Ou seja, você ia fazer um PAP. A gente ia. ¿Cuál era? Entre semana era por teléfono y los sábados Vocês A gente- visitar. íamos Porta a porta a porta. Oferecer. Vocês dois? Nós dois. Os dois. E ligando os dois. Também. Mas Rafael ligava com esse sotaque? Também fazia parte. ¿Cómo era? Llegó un momento que realmente para mí era complicado falar portugués bem, até, no tanto por mí, sino que era complicado que el cliente entendesse Para lo que eu eles falava. entenderem. Entonces el sistema que a gente diseñó, a gente vendía. Mas no momento de utilizar, era, Ricardo saía para vender
ou para recibir ou para cobrar, a cobrança naquela época era domiciliar, e eu ficava no telefone. O cliente ligava de manhã até meio-dia, a gente falava para ele, você pode ligar até meio-dia e a gente retorna à tarde. Porque tinha que um voltar para poder dar Exato. ao trabalho. Então a gente anotava tudo. Vamos a suponer que Iris, que era cliente, ligava de manhã. Oh, eu queria marcar com um ginecologista. Pronto, me diga seu nome, senhora. O quê? Seu nome? Sim, pronto, meu nome é Iris. Pronto, dona Iris, me dê seu telefone. O quê? O telefone. Pronto, anota aí, pá. Pronto, à tarde a gente vai ligar para você. Mas aí não entendia nada. À tarde a gente retorna. Quando o Ricardo chegava da rua de vender, eu passava para ele, a gente ligava para as clínicas, marcava as consultas e retornava para o cliente. Assim que começou, certo? Mas foram anos muito difíceis. A gente tinha vezes que a gente vendia e por algum motivo o cliente não estava em condições de pagar nesse momento, mas a gente tinha que pagar as contas de luz, enfim. Foi um momento difícil, mas proveitoso desde o ponto de vista que nos permitiu até hoje manter uma disciplina rígida desde o ponto de vista financeiro. A gente sempre prezou por investir para nosso cliente, para o benefício do nosso cliente, para o melhor produto que a gente pode oferecer para nossos clientes. Então, isso foi também um aprendizado. A gente não tinha um real para, como se diz, dilapidar. Todo estava em função de que nossos clientes tuvieran o serviço sempre disponível quando precisar. Certo? Eu não consigo nem imaginar, a gente não consegue imaginar hoje trabalhando na estrutura que a gente tem, porque é uma estrutura realmente surreal. Não existe outra operadora que tenha a estrutura que a PrevMed tem em Campina Grande. Então, assim, vocês contando essa história do início, não dá para imaginar onde a PrevMed chegou hoje, né? Eu queria escutar um pouquinho de você, Ricardo, também. Como foi essa sua trajetória, esse seu início de trajetória junto com o Rafael? Óbvio que a gente não poderia convidar Rafael sem convidar você, porque, de fato, como ele contou aí, os dois estavam juntos desde o início da operação, e você foi uma pessoa, e é uma pessoa extremamente importante para a PrevMed, que fez também o negócio acontecer junto com o Rafael. Então, eu queria ouvir um pouco do que você tem para contar, o que é que você tem para passar para a gente de história, porque acho que é um aprendizado, né, Natália? Escutar o que eles têm para falar. Sem sombra de dúvida. E aproveitando antes que o próprio Ricardo fale da história dele, é muito interessante, sabe, Rafael? Você trazer essa visão para as pessoas conhecerem como iniciou a PrevMed. O porquê que você hoje consegue construir ao longo desse legado de 18 anos a empresa, de uma forma muito sólida, com muita ética, com muita transparência, visando sempre o cliente no final, porque no final das contas, o cliente ele quer ser assistido, ele quer saber que ele é importante no processo. Bueno, a ver, hoje os pilares mais fortes da PrevMed são, sem lugar a dúvida, o cliente final. A gente faz todo pelo cliente final. A gente procura o que tem de melhor na saúde para oferecer a nosso cliente final. Mas também é certo que os nossos nossa rede credenciada também é importante. E para isso, também nossa política é cumprir estritamente com nossos parceiros a nível de clínica, policlínicas, médicos, laboratórios, hospitais, porque entendemos que esse processo faz com que o cliente realmente pueda, no momento que precisar, ter disponível esse atendimento. Então, o pilar é o cliente final como um todo. Sem cliente final, a gente não tem como desenvolver nenhum negócio. E outro pilar são os parceiros. Nossos parceiros. A gente respeita sempre nestes dias. Por isso, a gente comentava, a gente poderia deixar de, não sei, ter gastos supérfluos. Sim. Mas nunca, jamais deixamos de pagar a nossos Porque, na verdade, parceiros. é assim que funciona, né? Essa é a cultura da empresa. Em primeiro lugar,
os parceiros e os nossos colaboradores. Sim. Então, tá sempre tudo muito em dias. Por isso que a Prevmed vem cada vez mais ganhando espaço no mercado e construindo essa história linda de credibilidade, que eu acho que é o ponto inicial. Sim, sim. Credibilidade. E é justamente isso. Mas, Hum. Ricardo, conta pra Vamos gente lá, um vamos pouquinho lá. dessa Agora a história. história Bom, de Ricardo. Vamos endossar um pouco o que o Rafael colocou aqui. Realmente, essa empresa ela é pautada em princípios, certo? Ela é construída em cima da necessidade de mercado, da necessidade de cliente. E eu acho que essa é uma das maiores belezas do plano. A gente parte do que o cliente precisa e atende a necessidade dele de acordo com o que ele pode pagar. Não adianta oferecer algo maravilhoso que não caiba no seu bolso e vai atender apenas uma elite. Realmente a ideia, como ele frisa muito bem, é democratizar a saúde particular de qualidade hoje para o estado da Paraíba. Mas como tudo, nada acontece do dia para a noite. Realmente é um início. O início foi difícil, foi costa a costa, mas até hoje a gente mantém o mesmo princípio, ou seja, priorizando o cliente, né? Temos várias reuniões sempre, né, visando a questão comercial, visando a questão de administrativo, de atendimento, mas sempre colocando o cliente na ponta. Como é que esse cliente está sendo atendido? Vamos fazer uma pesquisa de satisfação. O que o mercado hoje oferece que realmente cabe no bolso do cliente e vai atender essa necessidade? Mas lá atrás realmente foi tudo no início, né? A rede credenciada não era o que era hoje, né? O plano realmente ao longo desses 17 anos que eu faço parte foi sendo construído aos poucos, pensando em cada instituição que faz parte hoje, serviços que foram agregados, né? Começou com atendimento médico em domicílio, que a gente considera hoje o carro-chefe do plano. Sim. É muito importante eu estar em casa, de madrugada, passando mal, ou a minha mãe, ou, por exemplo, dando seu exemplo, você está aqui em Campina Grande, seus filhos estão em João Pessoa, que Deus o livre, acontece alguma coisa, você daqui pode acionar uma equipe médica Sim. e ir até a residência de seus filhos Que e já poder aconteceu fazer com a minha mãe. Foi. um atendimento, né? Isso. Então, assim, realmente a perspectiva de saúde, bem-estar e tranquilidade gera o norte hoje de atendimento da Previmed. Mas essa é a beleza, não é algo que foi copiado de algum lugar, não é algo que é uma tendência de mercado, é algo que realmente dá pautada em atender as pessoas de forma humanizada, entregando o que promete, com muita responsabilidade. Esse é o nosso foco. Certo? E eu tenho muito orgulho de fazer parte de Eu tudo tenho uma isso. pergunta assim, para lhe fazer. Como você se sente hoje? Hum. Participando desde o início, né, tendo todas essas dificuldades que vocês tiveram no início, que é uma resiliência muito grande que vocês tiveram. Isso. Como você se sente hoje, vendo o tamanho, né, hoje são quase 60 colaboradores, Isso. como você se sente em ver o crescimento da empresa, Uhum. em acompanhar e olhar, e caramba, olha o que a gente construiu. Como você se sente? Uma satisfação pessoal e profissional, né? Rafael é realmente um amigo de longa data, é um pai para mim, né? Eu aprendi muito, eu tenho minhas formações acadêmicas, mas Rafael me ensinou, né, o mercado, o trabalho, a vida. Então, assim, ver um projeto que germinou lá atrás, né? Costa a costa. E hoje ver a estrutura que a empresa oferece e a quantidade de pessoas hoje que a gente cobre, atendendo realmente na hora que mais precisa, é um orgulho muito grande. Porque, como a gente já falou em outras conversas, não é algo que começa do dia para a noite. É algo que vai ser construído passo a passo, mas nunca passo para trás, sempre passo para frente. Passos firmes, mas sempre para frente. É uma realização pessoal e profissional. É uma constância. Isso. Justamente. Y la importancia, a ver, a gente geró una cosa importante que es una tercera vía na saúde. Você tinha dois sistemas, um sistema privado, que é Isso. o plano de saúde, caro, sistema, e tinha o sistema único de saúde. A gente criou uma terceira via. Mas essa terceira via, como fala você, fala Ricardo, ela justamente é uma via que permite ter o melhor que tem na saúde da Paraíba, e estamos falando das melhores clínicas, estamos falando dos melhores médicos em todas as especialidades, estamos falando de los melhores laboratórios, clínicas de diagnóstico e hospitais a um preço acessível. O sea, a gente realmente tem um slogan, a gente democratizou o acesso à saúde com qualidade. Isso é fundamental. Ou seja, até aquele momento, eram as duas situações que você tinha. Você tinha recursos, tinha dinheiro, você tinha a possibilidade de ter um plano de saúde. Mas se você não tinha que ir para o SUS. 22 anos para trás, o SUS realmente estava, eu não sei se existia. O SUS existia, mas não tem a estrutura que tem hoje. Pronto. Essa deficitária Não não tem existia as hoje. UPAs, não existia Isso, as pronto, UPAs, PAs, não, isso, eram Pronto, só ok. hospitais. Então, a gente criou essa terceira via. Uhum.
Entonces, eso es lo que nos deja, de cierta forma, un poco Orgullosos. orgullosos de haber gerado algo que até aquel momento era impensável. E por isso também, como o produto oferece tanto, ainda continua gente desconfiada de nosso produto. Como é possível que esse produto que oferece todo isso, até mais que planos de saúde convencionais, custe esse valor que custa? Então, nosso problema hoje não é ser o produto, sino que a gente não acredita no preço que a gente cobra por Mas esse você produto. acredita que eu tenho uma pergunta para lhe fazer? É justamente sobre isso. A gente, inclusive, tivemos esse tipo de diálogo, que a gente falou tanto dos benefícios da Previmed, e a pessoa disse, mas esse produto, ele vale mais de R$ 400. Sim. Inclusive, aqui mesmo, estando aqui gravando esse podcast, a gente fez essa pergunta para uma das pessoas que trabalha aqui. A gente falou todos os benefícios, 18 anos, atendimento, né, Uhum. atendimento domiciliar, Uhum. consultas ilimitadas. Uhum. Quando a gente concluiu essa cesta de produtos, automaticamente a pessoa disse, sim, mas é 400. É mais de 400 A gente reais. perguntou. Uhum. A percepção, A impressão, a né? A percepção, impressão, exato. E aí ela falou esse valor, e ela não imaginou perce- a o valor que percepção, realmente é. a percepção do produto normalmente é essa aí. Ou seja, ninguém. As pessoas ficam realmente Encantadas. encantadas com o produto. Até porque hoje nós desenvolvemos produtos dentro do produto nosso, produtos específicos para segmentos específicos. Segmentados. Até hoje você tem o Previ Kids Uhum. para até 16 anos, tem o Previ Kids focado para crianças com algum tipo de Necessidade. necessidades. Inclusive, nós falamos. TEA. Isso. A gente tem um produto que é de 59 mais, que é um produto justamente para incluir aquelas pessoas que são excluídas naturalmente de outros planos. A gente tem o Previ Business, que está orientado al cuidado del funcionario de una empresa, mas también para acompañar al empresario en situaciones que pueden acarretar en algún tipo de Acidente. accidentes. Necessidade Aliás, de cuidar dos exacto. seus Entonces, funcionários. realmente a gente desenvolvió hoy a Previmed muy fuerte en el producto que ela ofrece, ¿no? Por eso que a gente está contento. Porque, y además eso es de un crecimiento constante. No somos, con Ricardo, personas, no somos aventureros, somos personas bastante realistas y conservadores. Y a gente siempre fala, para nós não é interessante pular 4 degraus e depois cair, porque a queda vai ser... Maior, né? Uhum. Todos os 18 anos foram 18 degraus de los 100 degraus que a gente quer Claro. ainda... Uhum. E isso nós legal. acompanhamos muito no mercado, né? Quantas e quantas operadoras Sim. têm, Sim. não sustentam, Isso. vai embora e fica oscilando no mercado. Até isso prejudica um pouco o nosso mercado, Sim. porque as pessoas elas ficam mais desconfiadas. É. Porque fazem o plano, aderem ao plano e com pouco tempo o plano vai embora da Fica uma operação na rotatividade, cidade. né, de E operações. aí fica um pouco mais complicado, fica um pouco poluído Sim. esse nosso meio da saúde. Mas a Previmed vem construindo, consolidando a marca ano após ano, degrau por degrau, como o Rafael vem falando, com muita, sendo bem conservador, construindo tudo com muita credibilidade. Hoje, se você procura a marca Previmed em um hospital, em uma clínica, todo mundo recebe muito bem. Por quê? Porque estamos em dias com pagamento, porque nós Sim. temos essa confiança, essa troca com nossos parceiros. Sim. Inclusive, nenhuma outra operadora tem o que a gente tem. A gente tem abertura de plantões nas clínicas e hospitais. Você imagina, os hospitais abrem as portas para que o nosso consultor esteja abordando os clientes que seriam teoricamente particular, mas eles estão abrindo as portas para que a Previmed aborde aquele cliente, também pensando no cliente. Por quê? Porque é um plano acessível e que dá acesso à saúde de qualidade. Então, até nisso os parceiros pensam também na qualidade do cliente que vai aderir ao plano que cabe no bolso dele. Outro é muito importante o que você fala, de credibilidade.
realmente a gente, depois de 18 anos, a gente ganhou uma credibilidade muito boa. A tal ponto que somos das poucas empresas na área de saúde que tem o selo Reclame Aqui. Sim. O selo Reclame Aqui não é algo que você compra. Você tem que construir, conquistar através de algum tempo. Creo que foi 2 anos que informações vão, informações vêm. Resolvendo situações. Resolvendo situações. Quanto mais rápido, né, Sim, sim. a própria resposta para o nosso consumidor, Sim. melhor fica a questão da credibilidade da empresa. Mais uma vez, o cliente ele está na ponta. Ou seja, a nossa Sempre, né? preocupação realmente é atender esse cliente. E os canais de comunicação com o Reclame Aqui é uma porta de entrada. Além de ouvidorias, a gente faz pesquisa de satisfação, né, online, via WhatsApp, de forma presencial. Mas o que o Rafael colocou é muito importante. Realmente construir hoje credibilidade não é algo que vem do dia para a noite. São muitos anos trabalhando, não só com os clientes. E eles é muito feliz no que fala. Realmente o bom negócio é bom quando é bom para todo mundo. Tem que ser bom para Né? todos. Ou seja, todos os fornecedores que realmente são muito bem remunerados, É. né, de forma correta, na data correta, até de forma antecipada. Isso. Né? Hoje nós temos convênio com órgãos públicos, Eu ia citar coisa isso que também. pouquíssimos planos hoje têm. Nós temos desconto em folha em órgãos públicos. E eu posso te garantir, realmente é muito oneroso conseguir um código desse. Sim. Tem que ser uma empresa muito idônea, apresentar tudo direitinho, não só a empresa, como os sócios também, e mostrar que está entregando o que promete. Então, realmente, hoje, a Previmed está baseada numa credibilidade construída em cima de honestidade, entregando o que promete, atendendo esse cliente, fornecedor, atendeu bem o meu cliente, vamos te pagar direitinho, honestamente, e isso também gera interesse dos médicos em fazer um bom atendimento Não, aos nossos clientes. isso sem sombra de dúvida, Ricardo, porque hoje a gente tem vários órgãos que fazem parte da Previmed. Hoje, aqui em Campina Grande, né, em Preterível, a gente tem órgãos que ligam pra gente, Sim, para sim. falar bem da Previmed. Isso é interessante, eu Não vou é fazer um comentário verdade? sobre isso, é bem Por quê? interessante. Agora, esses dias mesmo, até a gente conversou, né? Eu falei Sim, com sim. você no próprio WhatsApp do órgão aqui em Campina, que é o nosso IPSEM, e ele querendo antecipar o pagamento para a Previmed. E em seguida ele disse: Não, Natália, eu não quero seguir pelo DOC, porque eu sei Sim. que vocês têm uma relação próxima, então eu quero falar direto com você para a gente resolver isso de Sim. forma prática. Aí eu disse: Perfeito, Mário, o nome dele é Mário. Uhum. Com certeza ele vai assistir esse nosso podcast. E aí ele disse: Não, fique tranquilo que eu vou falar agora mesmo e a gente vai resolver e eu vou te encaminhar. E rapidamente a gente conversou no Sim, WhatsApp. sim, Então, resolveu. isso em outras operadoras a gente É. não tem. Essa É de comunicação. fato humanizado em tudo Uhum. que a gente Sim. faz. É super prático, super rápido. Uhum. As pessoas têm um acesso fácil a gente e isso constrói cada vez mais essa Exatamente. credibilidade. Exatamente. Inclusive plantões que eles abrem pra gente, até nos órgãos públicos. Nós Uhum. temos plantões Temos. também no IPSEM, Sim. em alguns STTP. órgãos públicos Uhum. aqui em Campina Grande, que abrem totalmente as portas Aqui para temos confiar. convênio com a Prefeitura de Campina Grande, Sim. temos convênio com o Governo do Governo do Estado, Sim, sim, y con sim. otras prefecturas que están perto de aquí también. Y es como dice Ricardo, para lograr un código de prefeitura, son cuántos documentos que tem que Nossa, precisar. certidões, né, cara? Tem que estar totalmente Não, correto. E aí, remetendo ao início, né? Realmente tudo no começo é difícil. Ou seja, quando se vendia Previmed no início, não era vender Previmed, era vender um conceito novo de saúde. É mostrar que verdade. tinha como cuidar da saúde de uma forma acessível, que a gente podia atender as principais necessidades na área da saúde com o valor que as pessoas poderiam pagar. Esse foi o grande ponto. Só que para o mercado, tudo que é novo gera desconfiança. Então a gente tem que ir, chegar numa clínica, olha, somos uma empresa pequena, mas uma empresa idônea, honesta, e tinha toda uma dificuldade, né, para falar, para demonstrar, e fomos construindo essa credibilidade pouco a pouco. Hoje, o nosso e-mail de credenciamento, todo dia chega novos Eu médicos, sei. né? Todos. E novas clínicas, e Aqui novas instituições de médicos saúde procuram que eu quero fazer parte da Previmed, porque a nossa fama é uma fama de empresa pagadora, honesta, que realmente pensa em todas as partes que constitui esse sistema da Ahora, Previmed. para que vocês tenham uma ideia, o sea, o, o paso para llegar a Campina Grande, porque tem gente que dice, oh, ¿por qué vocês demoraron tanto en llegar? Y tem gente que nos dice, oh, ¿por qué vocês no van para otro estado? Ese modelo de negocio es un modelo que você poderia, de fato, poderia ser Uhum. aplicado em todo o Brasil. E de fato, hoje, você tem muitas empresas querendo fazer o que a gente faz já faz 18 anos. Então, o que passa? A gente demorou 16 anos para vir para Campina Grande. Porque a gente tenta estabilizarnos en el mercado donde está, justamente para ganar eso ahí, para ganar credibilidad,
para hacer un producto conocido y demás. 2 años para atrás, y ahí podemos entrar de fato Campina Grande. 10 años para atrás, en una conversación con Ricardo, que fue una conversa estratégica, la gente tenía la opción de abrir nuestra empresa en otro estado, mas a gente decidió que no, que deberíamos todavía trabajar muito más no estado da Paraíba. Y que el local, un lugar por sentido común, sería Campina Grande. Una ciudad importante, que tiene una población propia muy importante, y si você Cultura suma belíssima. una cultura bellísima, tiene São João, y tiene las mismas necesidades. Segunda Sim. maior cidade da Paraíba. Sim, sim, Sin lugar a maior dúvida. concentrado Sin comércio, lugar a- o segundo maior comércio. Maravilhoso. Y que tiene Campina Grande ya tiene una infraestructura boa de Então, muito saúde. boa. Mas também a necessidade de Campina Grande é a mesma necessidade no Brasil todo. Então a gente decidiu, ok, vamos a abrir em Campina Grande. E a gente tomou a decisão de abrir em Campina Grande. A gente abrió en Campina Grande. Antes de llegar a Campina Grande para abrir una empresa, lo que a gente faz normalmente es montar toda la estructura. Porque no se trata de llegar y de vender algo que você no pueda Utilizar. entregar. No tiene sentido vender. Pronto, ¿en qué hospital? ¿En qué clínica? Pronto, a gente llegó primero, a gente estructuró toda una red y después a gente botó el escritorio en Campina Grande. Y exactamente con los mismos beneficios que João Pessoa, y tiene un atractivo más, que el cliente que quiere hacer un plano de João Pessoa puede utilizar en Campina Grande. Imagina un pessoense que quiere pasar São João aquí Sim. y de repente pasa mal. Pronto, aquí va a ser acolhido también. E Nosso os cliente... campinenses que vão para a E- ponta de Campina Y e pronto, Pode ganhar. exactamente. Entonces también somos de los pocos planos que tienen ese atendimiento en estos dos polos importantes como João Pessoa y Campina Grande. Entonces la historia de Campina comenzó pequeña, esa es la verdad. Y como siempre, você precisa, olha, no es capital, no es dinero lo que você precisa. Lo que você precisa son personas Que acredita. que acrediten en el E proyecto tenha compromisso. y que tengan compromiso. Entonces, el punto determinante fue, y hoy estamos en estos momentos, yo puedo hablar que un punto de inflexión, a gente creó ese producto, a gente tomó la decisión de venir para Campina Grande, mas de fato a gente conheceu a Iris, que hoje é nossa sócia, mas também gestora. Ela, como toda pessoa, como eu e Ricardo, ela também precisa de uma mão direita. A gente contratou a Natália. Y entonces podemos decir que Campina Grande, él está haciendo una sorpresa maravillosa. Maravilhoso. Maravillosa. A gente no tiene otra cosa que agradecer Sim. a Dios primero, porque quizá fue quien nos colocó vocês en ese camino para administrar este proyecto y que está dando muy certo. Entonces, esclarecer que la idea fue nossa, mas que o mérito E de execução. execução, que é o fundamental. Você pode ter 1000 ideias, mas se você Sonhar. não tem gente que execute, você não. Então, a gente quer, já que estamos neste Previcast e que estamos sendo filmados em Campina Grande, pero para todo o mundo, sempre é bom dizer as coisas como são. Sim. Temos uma empresa, 18 anos, 2 años y medio, 3 años que está en Campina Grande. A gente tuvo la idea de primer en Campina Grande, mas también yo quiero agradecer y puntualizar de que las cosas están dando muito certo por la ejecución y el empeño que tanto Iris como Natalia y el resto del equipo que vocês têm están construindo en este camino todo. E eu vou pedir licença. Eu sabia que a Eu ia gente pedir ia. licença, Rafael, também, assim, para enfatizar o que ele disse e ir fazendo um ponto com isso. Não é dinheiro.
Não é dinheiro. Eu ia dizer Dinheiro muita gente tem, É. né? E sei lá o que faz com o seu dinheiro. Realmente é o coração, é ter um objetivo. Olha, é uma satisfação muito grande você entrar, por exemplo, em escola pública e saber que desde a diretora até a pessoa dos serviços gerais, que tem a mesma importância, Ela porque é um tem organismo igualitário, né? Vai ter acesso a uma saúde de qualidade. E vocês conseguiram captar isso. Ou seja, quem entra numa empresa, como qualquer empresa já entraram várias pessoas e saíram, e a gente realmente vai ficando com quem pega a filosofia da empresa, o objetivo da gente, e vocês captaram essa essência. Então, realmente é muito bonito, e posso falar com toda a propriedade, de você oferecer Previmed e ver as pessoas cuidando da saúde de uma forma que nunca conseguiram. É E verdade. capaz que não conseguisse, porque realmente saúde particular é muito alto. Então vocês captaram essa ideia, realmente de levar essa oportunidade, porque sem saúde, vocês concordam comigo, que nem estaríamos aqui hoje fazendo esse podcast. É Não é verdade? Então, assim, entender essa filosofia de levar isso para as pessoas, de garantir que uma mãe, um pai já de uma certa idade, coisa que outros planos não fazem, né? Ou seja, chegou uma faixa etária, os planos não querem mais saber, a gente realmente quer cuidar de todo mundo, de toda a família, minha mãe com uma certa idade, meu pai, meus filhos, todos vão ter oportunidade de serem cuidados. Então, essa filosofia, essa ideia, esse sonho, esse objetivo, fico muito feliz em saber que vocês captaram de forma E magistral. eu fico feliz realmente de ter uma sócia como Iris. Nós somos sócios, realmente eu fico muito feliz dessa decisão que a gente tomou, de que você participe, de que você seja sócia neste empreendimento que tem muito para, ou seja, Sim, sim. muito futuro lá para frente. Certo? Eu até vou pedir licença, Fala, porque eu cara. acredito que eu possa falar, porque antes de eu ser coordenadora, eu era consultora, eu dava treinamento, Iris que me contratou, Sim. através também de outra pessoa que a gente conhece em comum, e simplesmente ela era sócia, então eu sempre vi ela trabalhando muito, vestindo muito a camisa, correndo muito atrás, desenvolvendo o time, tentando fazer o melhor, sempre o melhor, nada menos, sempre mais. E nunca estava cansada, nunca estava estressada, sempre falando muito do produto. Então eu disse, meu Deus, como é que pode uma pessoa ser tão apaixonada? Gente, foi tão sensacional que eu teve um dia que eu fiquei assim, Senhor, é uma coisa que me chamava muito a atenção. E aí ela me chamou, aí convidou para fazer parte da Previmed. Rapidamente eu tinha outras consultorias, eu tinha muitas empresas que ficavam abaixo da minha responsabilidade. Só que eu tinha um carinho muito grande pela Previmed, porque o cuidado, mas não era só cuidado, era ver o quanto ela se empenhava, né? Porque assim, uma coisa é você cuidar do time, outra coisa é você cuidar do time mais a empresa. Sim. Do cuidado do pagamento, do cuidado de saber se aquele colaborador realmente está usufruindo bem do salário. E isso era uma coisa que ela frisava muito. Ó, Natália, eu estou muito preocupada com isso, eu preciso dar esse treinamento, a equipe não está engajada. Então isso foi me cativando tanto, que chegou um dia que eu disse, meu Deus, aí a gente fez um treinamento de cultura organizacional. Tu lembra? E isso aí foi o divisor de águas para mim. Eu disse, meu Deus, até cultura organizacional. Bueno, tocando en ese asunto ahí, que es algo que también nos deja orgullosos, es lo siguiente. Previmed tiene una baixísima o quasi zero tasa de Satisfação? no, de De personal, rotatividade de de funcionários. rotatividad de personal. Sim, O sea, sim, sim. difícilmente, y te digo, en los últimos 7 años, Não tem. o sea, las personas quieren ficar en Previmed. O sea, voltamos a repetir. Como principio básico, cliente final. Sin él, no tiene nada. Como segundo, todos nuestros parceros que tienen que estar bien remunerados y remunerados en tiempo y forma. Y también toda la parte de nuestros funcionarios. Y nuestros funcionarios son funcionarios felices. A cultura da empresa tem se A cultura, fortalecido. pero ¿sabes por qué? Eu vou te dizer uma coisa. A gente não espera, dificilmente llegue um funcionário nosso para nos pedir alguma coisa. Verdade. A gente, Isso é cuidado com as pessoas, Pero, é a ver, observar a gente, o que está a- passando. a gente
va sector por setor, y a gente E escuta olha que são comentar. 60 colaboradores. né? Son 60 o E, 70, não, ¿no? Con 60 Campina. diretos. Direto. Sí. Fora E os fora os indiretos. indiretos. Bueno, entonces a gente no espera que un funcionario venga. Si a gente sabe que ese funcionario está pasando alguna necesidad, a gente va a abordar él y va a tentar ayudar a él. Por eso digo, entonces, esa rotatividad es casi cero. Uhum. Y eso también nos deja feliz. Nos deja feliz los testimonios de nuestros clientes. Cuando eles falam do produto, tem clientes nossos que É nos acompanham. emocionante. Pero, a ver, faz Desde o cliente que começo. tem Desde o começo. 18 anos com a Desde o gente. começo. E você vê completamente distintos níveis de idade, socioeconômicos, e todos falando muito. Isso é o que eu sonhei, que Ricardo me ajudou a construir, e hoje Iris me ajuda a construir em Campina Grande, com Natália também e demais. Isso é o que me deixa feliz. Eu chego em casa, vou dormir tranquilo, que eu sei que eu tô, antes de pensar no dinheiro, antes de pensar se eu O gano ou dinheiro não ele é gano. consequência. É Eu costumo falar, consequência. Exato. quando você trabalha com amor, o dinheiro ele é Exatamente. consequência. Ele vai vir de uma forma ou de outra. Uhum. Mas quando você trabalha com amor, Uhum. com um produto que tem propósito, porque foi isso que me ligou a Prevmed, por isso que eu falo tão apaixonada pelo produto. Esse diferencial que a Prevmed tem de pensar no ser humano. Uhum. Esse é o diferencial. Então, não tem como não se apaixonar pela empresa, pelo produto. E eu jamais ligaria a minha pessoa a uma empresa que não tivesse os mesmos valores que o meu. Sim. Então, essa é a grande diferença. Então, eu E é abracei. o meu, e é o dele, E é o dele, Natália. Por Esse- isso que ligou Mas ninguém, a as ver, 4 pessoas. pero ninguém poderia entrar na Previmed, e muito menos em uma posição de Gestão. gestão, se não tiver esse pensamento. Exato. Esse Os pensamento, princípios são inegociáveis. esse princípio vem de 18 anos para trás. Ela falou de mim, mas eu também observei o trabalho dela. Eu sou muito observadora. Uhum. Então, nesse meio tempo que ela fechou consultoria, eu sempre tinha a visão de puxar uma hora ela para trabalhar com a gente. Uhum. Não era o momento naquele Foi. início, mas a gente ficava ali se paquerando. Eu dizia, não, em uma oportunidade eu vou no trabalhar momento na certo. Prevmed. Por quê? Isso. Porque os valores se conectam. Claro. Se conectam. Y eso es lo que la gente, por eso digo, eso es lo que la gente construyó y continúa construyendo. Nada va a nos apartar de ese principio, nada. Entonces, para Campina Grande, a gente tiene 100% certeza de que va a tener el mismo éxito, porque a Prevmed tiene una causa, si bien es una empresa de lucro, mas ela tem uma causa social fundamental. Ou seja, Muito forte. a gente tem que incluir pessoas que hoje não estão em condições de ter um plano de melhorar sua vida, Eu a já- saúde de cada Eu já um. atendi uma professora que ela tinha um plano de saúde e ela ficou na dúvida se ia fazer ou não para o esposo. E eu falei, conversei, prevenção. Ela, eu vou fazer. Ele é meio chato, mas eu vou fazer. Uhum. E outra hora encontrei esse cliente no escritório. E ele descobriu um câncer de próstata. Através de quê? Do plano Prevmed, da prevenção, das consultas. Inclusive foi no mês de Novembro Azul. E ele ganhou os exames, né? Ele fez o exame do Novembro Azul e ele descobriu câncer de próstata. Você Sim. imagina se ela não tivesse feito, Sim, como sim. que ia ser a situação dele? Sim. E hoje ele vai no escritório, ele vai fazer exames, ele faz check-up Faz com amigos, né? frequência. Faz E amigos, eu né, além de lembrei, clientes. quando ele falou da esposa dele, eu lembrei perfeitamente, porque eu tinha ido em uma escola pública à noite atender uns professores, e eu disse, eu fechei o plano da sua esposa, eu insisti para ela fazer o seu plano. E assim é muito gratificante, porque realmente a gente ama as pessoas. O propósito principal da Prevmed é ter esse contato humanizado com os clientes e ficar feliz quando a gente escuta que a gente foi a ponte de uma prevenção, de uma cura, Isso, isso. de uma descoberta que o cliente talvez não teria. Se não E, tivesse plano. a ver, e a Prevmed, ela atua no momento mais importante do ciclo de saúde, que é na prevenção. A prevenção. Não adianta ter um plano de saúde se você não tem acesso a médicos. Você tem, nosso propósito é evitar justamente cirurgias e internações desnecessárias que você consiga resolver se você tem acesso
a los mejores hospitales, las mejores clínicas. Na ¿no? verdade, Você- nosso trabalho é conscientizar, Conscientizar. a Isso, população isso. da prevenção. É um Por quê? programa de Porque as saúde. pessoas É um trabalham programa. tanto Isso. que eles não, simplesmente, às vezes, têm até um Exatamente. plano, mas simplesmente passam um ano sem ir numa consulta. Então, o nosso propósito tem que ser realmente conscientizar a população que a prevenção ela tem que ser Uhum. primordial, porque evita muito problema de saúde Muito, grave Isso, que isso. pode causar morte. Sim, Então, isso sim. é a prevenção. A gente tem que trabalhar fortemente isso. Mas quando mais precisar também, a gente vai estar à disposição de vocês. Ou seja, além da prevenção, todo o serviço de pronto atendimento. No Com momento que certeza. você mais precisa, inesperado, uma dor aguda, que Deus o livre, uma parada cardiorrespiratória, algo mais grave, nós temos toda uma estrutura que faz atendimento em domicílio, nos melhores hospitais, uma rede muito bem montada, estruturada, com o mesmo compromisso de atendimento que nós temos com nossos Y clientes. próximo año, 2026, año de novedades también. A gente não vai antecipar hoje, sim, sim. mas tem algumas novidades aí, sempre pensando no cliente Desde o final. primeiro spoiler, sem episódio que spoiler. eu tô assim, Nessa- louca pra Não, falar. sem pra- spoiler, Mas, Não, mas a gente vai ter spoiler. que terminar el 2025 recién, fazer 2026. previcast já Isso. para anunciar Tem as muitos novidades. projetos novos, muita coisa boa chegando para pensando em você, na população campina, na população paraibana. Tem muita novidade boa. A PrevMed, eu digo que a PrevMed sempre está um passo à frente. Em tudo. Em tudo que a gente faz, a gente sempre pensa à frente. Inclusive o Prevcast, porque nenhuma outra operadora tem um podcast para falar da saúde, para falar de prevenção, Sim. para contar a história da empresa e para aproximar vocês de nós, que é o mais importante para a gente é vocês que estão aí em casa. Não é isso? Isso. Não, isso aí sem sombra de dúvida, porque a gente liga pessoas a propósitos. E a PrevMed hoje, ela tem que estar em todas as áreas da vida das pessoas. Sim. Quando você pensar em algo, você pensa assim, quem é que vai me ajudar naquele momento? Bom, Isso. ese es un pensamiento Então, que né? todos nós temos e que en donde a gente realmente fica preocupado. Fica. Por eso eu comecei contando mi preocupação quando eu cheguei aqui. Quem poderia, sozinho, sem família, sem nada, quem poderia tomar conta de mim se eu passasse mal? Pronto, essa Começou aí, começou mas aí. sua ideia Exato. transformando no seu negócio. E a gente tem que fazer com que as pessoas tenham essa reflexão. É. Né? E aí, em Você casa? que está em casa, que não tem nenhum plano, se você passa mal hoje, quem vai lhe socorrer? Para onde você vai? O que você vai fazer? Tem uma reserva financeira? Então, eu vou deixar essas perguntas Perfeito. aí para vocês refletirem, né? Exatamente. E assim, eu imagino também que muitas pessoas, falando agora em sonhos, muitas pessoas têm um sonho de realmente poder cuidar da saúde da sua família. Uma pesquisa foi feita, né? E assim, esse interesse de cuidar da família e da saúde está em segundo lugar. Todo mundo, quem não quer cuidar de um pai, de uma mãe com uma certa idade, hoje não tem condições de realmente cobrir a sua família com alguma garantia de saúde. Então a Previmed hoje vem com essa opção viável, de qualidade. É muito bom chegar numa clínica hoje e ver uma pessoa de uma operadora A, B, que custa, sei lá, R$1.000 e poucos por mês, tendo o mesmo atendimento de um cliente Previmed que paga R$ 159,90, por Verdade. exemplo, entendeu? Com a mesma qualidade. Então, a gente realmente consegue levar isso para as pessoas, que já é uma necessidade, que já é um sonho. Então, despertar isso também, a filosofia de prevenção, mostrando que fazendo um trabalho correto, pelo menos uma vez por ano, indo ao médico, fazendo os exames necessários, prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, os homens, né? E fazendo esse trabalho, e quando precisar de uma situação de urgência e emergência, você vai ter toda uma estrutura muito bem montada com o que há de melhor à sua disposição. E sem esquecer da estrutura que a gente tem. Sim. Nós temos hoje mais de São 1.800 médicos e 1.800 profissionais da área de saúde. médicos. Cualquier cliente puede comparar Sí, nuestra red sí, con sí. cualquier otro. Os melhores hospitais da Paraíba. 1.008 principais hospitais da Paraíba. Os outros Os maiores melhores hospitais. hospitais da Melhores pronto Paraíba. atendimento ortopédico. Isso. Pronto. Também, então, Exatamente. assim, É. Atendimento em domicílio. Então, assim, realmente é pensado na necessidade do cliente com o que há de melhor. Gente, não é porque é barato, não. Tem o que há de melhor hoje na saúde da Paraíba. Se você for analisar hoje, eu tenho hoje em casa, vou dar um exemplo da minha irmã, porque fica mais fácil. Minha irmã é uma mãe, tem 35 anos, tem um filho autista, Sim. grau 1, né? A gente chama nível 1. Sim, sim. Hoje ela depende de um sistema de saúde, que é demorado, a gente sabe, e apenas ela só tem 2 terapias semanais. Com a PrevMed hoje, Sim, pensando sim. nas mães atípicas, que a gente sabe que é difícil. Eu vejo a realidade da minha irmã, cansada, porque ela tem que estar sempre ali com 2 terapias só. Então, ou seja, é um tratamento demorado. Com a PrevMed,
você consegue fazer terapias domiciliares por R$ 69,90. Você tem uma condição, hoje você consegue parcelar em 10 vezes completamente. 10 vezes. Então, isso, na verdade, você vai analisar, mas um pai de família que está em casa, ele vai para a ponta do lápis, ele vai dizer assim, meu Deus, eu tenho condição de pagar, eu vou pegar o cartão do meu Eu filho. posso mas proporcionar ao meu você- filho. E outra pergunta, se você, vamos a supor, continuando com vamos supor que você tem teu pai idoso, sim? E de repente você está trabalhando, ou você está em João Pessoa, aquilo que aconteceu com ele, e ele passa mal. Você faria o quê? Vamos a supor que ele não tenha mobilidade suficiente como para ele mesmo descer, pegar um táxi, um Uber e ir para um hospital público. Faria o quê? Aqui você resolve. Só uma ligação. Um WhatsApp. Pronto, acabou. Resolve. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente vai ir para a casa de teu pai, a gente vai dar assistência para teu pai. Se é preciso medicação, a gente vai dar, que está incluso, não tem nada a pagar, não tem limite nessa prestação de serviço. Sem carência. Sin care- Y si realmente precisar, 95% de los casos donde a gente actúa en el atendimiento a domicilio son resolvidos no propio local, no tem necesidade de... Mas se fosse el caso, a gente remove também na ambulância, pero com a ambulância toda estruturada e no comando médicos e enfermeiros. O sea, sempre Rafael, vai estar assim. eu gostaria muito de parabenizar você também, né, pela criação desse produto, por ter essa mente assim de pensar realmente na dor do outro, na dor da população. Parabenizar e agradecer a presença de vocês nesse nosso segundo episódio de Prevcast, que é muito importante, né, que as pessoas conheçam quem está por trás Sim. de tudo isso, Ah, essa sim. grandiosidade. Uhum. O CEO, quem foi que idealizou esse plano para a população? Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente continua pensando. A inquietude, Sim. a inquietude A Ainda- ideia é sempre a inovar. A gente Inovação é não há sempre. zona de conforto. Não Não há é zona de conforto, que a gente continua pensando Isso. que poderíamos melhorar, Isso. que mais poderíamos dar ao Eu até cliente. ia deixar uma pergunta, o que é que se faz pro próximo 2026, o que é que a Não, Previdência está surpresa. aprontando. Vá, Sem vá aprontar, spoiler, sem vá, spoiler. vá sem aprontar spoiler. coisas sempre boas para o cliente, sempre visando a importância do nosso cliente, a saúde do nosso cliente. Vai haver notícias boas. Sem gerar spoiler, mas já dizendo que é coisa boa, porque a gente nunca Não. traz Não, coisa notícia Sim, ruim, a gente sempre, sempre anda com notícias Coisa boas e, como boa. eu digo, sempre um passo à frente. Sempre. E é isso, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Vocês vieram de João Pessoa aqui para Campina para participar do Brevcast, para contar um pouquinho só do que foi toda a trajetória e Sim. história de vocês nesses 18 anos. Muito obrigada pela participação, espero poder receber A gente que agradece. Ficamos sempre muito por felizes. aqui e que essa cabeça pensante de Rafael continue sempre trazendo sempre. inovações e melhorias Hum. para a gente quanto empresa e para a população paraibana e quem sabe para outros estados também, porque eu acho que Pode todo mundo pode, merece Céu é o limite. Prevcast. Céu é o limite. pode exatamente. esperar mais. Muito Não, bem. a gente agradece em todos os sentidos e que Deus abençoe a Amém. Previdente. Amém. Abençoe assim que todos os projetos sejam e venham para prosperar. Que a gente, quando entra na casa das pessoas, a gente entra para levar saúde e prevenção, mas a gente leva sonhos, a gente leva uma família inteira que não tem assistência. E que a gente consiga, então, realmente, é agradecer a vocês por estarem Nada, ao contrário. conosco. Imagina. Excelente ideia do Prevcast. Parabéns pelo projeto. De verdade, muito Obrigada. bom. E Muito vem muitas obrigado. coisas boas. Muitas coisas boas, porque o Prevcast só está E começando. também nós temos ideias. Também, claro, claro. Vocês são cabeças pensantes, mas aqui Também, a gente está muito a confiante em gente é uma vocês. ponte de vocês, mas assim, eu, né, estando aqui, eu tenho muita gratidão também por estar dentro de uma empresa que pensa nas pessoas, mas que valoriza o capital humano mesmo. Sim. Porque aí, quando a gente é valorizado, a gente trabalha muito mais Claro, feliz. Claro. O dinheiro realmente é uma consequência, mas quando você sabe que aquela está pensando em você, é porque alguém gosta de você. É feito de pessoas Para pessoas. Então é Perfeito. isso. E para quem está em casa, muito obrigado por assistir mais uma vez, né, o Prevcast, por confiar na gente. E vamos para os próximos episódios em breve com muita novidade boa. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para vocês.